bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal Capítulo 1. E hoje nós vamos falar sobre o incrível O Código da Vinci, do Dan Brown. Mas antes de mais nada, quero pedir para que você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e nos sigam pelas redes sociais, principalmente no Instagram, porque lá a gente sempre posta as novidades assim mais em tempo real. Vou dar um recado aqui que talvez você não saiba, mas eu tenho um Scooby e por lá eu coloco uns livros extras que às vezes eu não faço review por aqui, mas que eu gosto bastante, ou não, né? Tem mais conteúdos assim pra você se aprofundar, caso você queira, nas leituras que eu faço aqui no canal. Me segue por lá também. E é isso, sem mais delongas, bora falar sobre este incrível livro que eu não estou, assim, 10 anos atrasada pra fazer um vídeo aqui, talvez. Um livro nada inédito, mas muito conhecido, então bora lá. Cabe aqui começar falando pra vocês, então, que esse livro é uma releitura pra mim. Eu tive contato pela primeira vez há mais de 10 anos atrás, né, quando lançou esse livro. E na época eu era crente e eu lembro que tinha toda uma proibição sobre esse livro e aí eu falei, nossa, quero ler justamente por isso, e aí peguei pra ler. Mas assim, uma adolescente lá, no longínquo anos 2000, que nem tinha internet direito, não entendia como as coisas funcionavam, não ia entender a profundidade do que foi esse livro. E aí, no auge dos meus 27 anos, peguei pra reler esse livro e sim, foi espetacular. Realmente um livro assim chocante, né? Pra dizer o mínimo. A gente começa então a narrativa nos mostrando a cena icônica de Jacques Saunière cambaleando ali pelo Louvre para montar as pistas que vai dar todo o enredo aqui dessa história, né? Ele está sendo perseguido por um homem albino, que, como sabemos, se chama Silas, e ele faz parte de uma comunidade, digamos assim, chamada Opus Dei, que faz parte da Igreja Católica. E aí a gente vai saber várias coisas escabrosas sobre essa comunidade, enfim, se é verdade ou não, né, a gente nunca vai saber. E o Silas, ele tá acusando o Saunière de fazer parte de uma fraternidade, de esconder uma verdade secreta que a gente já sabe o que é, né? É o livro com mais spoilers do mundo. Outros 3 guardiões, além do Saunière, foram assassinados naquela noite, que faziam parte dessa fraternidade, e eles eram como se fossem guardiões. E a história, ela vai acompanhar, na verdade, o Robert Langdon, que é, né, o personagem do Tom Hanks no filme. A história, ela não é em primeira pessoa, mas ela vai acompanhar ali os pensamentos e o que tá acontecendo ali ao redor do Robert Langdon, só que vai cortar em alguns momentos para histórias dos personagens coadjuvantes. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais o Silas, vai conhecer um pouquinho mais quem enviou o Silas para todo aquele circo que aconteceu no começo do livro, e até a própria história da Sophie. Mas é isso. Aí a gente tem essa entrada icônica do Saunière sendo perseguido pelo Silas, e aí já corta para um quarto de hotel onde tá o Robert. O nosso protagonista é um professor de história de Harvard, e ele é professor de simbologia religiosa. Como diria Dan Brown nesse livro trocentas vezes, todo mundo ama uma conspiração. Eu acho que o Robert Langdon é a personificação disso. E aqui nesse livro, ele já é muito famoso pelo episódio que aconteceu no Vaticano há 1 ano atrás, que é toda a história de Anjos e Demônios, que também tem filme na Netflix, vai lá assistir. Então aqui ele já é conhecido, ele já é famoso, tá? Então as pessoas já olham pra ele assim no meio da rua e ficam tipo, eu te conheço de algum lugar, sabe? E o Langdon, ele está em Paris porque ele vai fazer uma palestra sobre simbologia, né, que é a área dele, e naquela noite ele tinha um encontro marcado com o Saunière. Veja só como a coisa já começa a ficar complicada. Só que o Saunière acaba não indo no encontro, ele volta pro hotel. No meio da noite bate um policial na porta do Langdon e fala assim, olha, você vai ter que me acompanhar. Aí ele basicamente mostra o que aconteceu com o Saunière, porque o Saunière foi assassinado, como a gente já sabe. E o fato bizarro acontece, né? Ele se automutila ali, faz várias coisas estranhas enquanto ele estava morrendo. Ele leva um tiro no estômago que não seria possível ele sobreviver, mas que ele demoraria um pouco até morrer. Veja só a genialidade desse cara aqui para escrever uma história tão bem amarrada. Eu gostei muito. Então a gente acaba sabendo que o Silas matou o Saunière porque ele faz parte da Opus Dei e ele é bem fanático dessa instituição. E eu acho, particularmente, o Silas um personagem muito interessante, né? Porque trabalha toda a figura do fanatismo. E é uma coisa que no início dos anos 2000, né? Não era uma coisa muito trabalhada. Hoje em dia é um assunto muito
muito mais em voga, mas isso foi há bastante tempo, né, gente? Colocar um personagem assim, naquela época, esse cara foi realmente, assim, um visionário. E aí a gente começa a entender as polêmicas, né, que rondam esse livro, porque a Opus Dei, na época, ela foi acusada de permitir que os seus membros usem aquela cinta de silício na perna que mostra no filme, sabe? Em torno da coxa, pra criar ali uma punição pros fiéis, uma coisa meio medieval mesmo. E a Opus Dei era muito questionada por causa disso, sabe? Bom, e aí a gente sabe que o Silas tá seguindo ordem de alguém. E é aí que a gente descobre que essa história ela vai ser contada por meio de camadas, né? A gente vai abrindo as camadinhas dessa história até chegar ao fim, e o núcleo da verdade que foi tão bem guardada pelo Saunier. E a história ela vai sendo descascada, né? Por meio de códigos, de histórias, de mitos ali, envolvendo uma figura muito emblemática que é o Leonardo da Vinci. Até por isso que tá com esse nome, né? Porque o Leonardo da Vinci seria também um guardião, um mestre dessa fraternidade que o Saunier fazia parte. Veja todo o enredo desse livro, né? Veja bem, sobre essa fraternidade a gente descobre que é um tipo de uma seita e que, na verdade, o Saunier não era apenas um guardião, mas sim um grão-mestre, assim como Leonardo da Vinci foi um dia, assim como Isaac Newton. Veja, são nomes famosos, e aqui traz várias referências a essas pessoas. Até o Victor Hugo. Eu fiquei assim, quê? E o Silas estava procurando a pedra-chave, né? Um tablete esculpido que revela onde estaria, né, a última morada do segredo da fraternidade, o Priorado de Sião. Então a gente vai trabalhar com esse plot-chave, né, da história, que é encontrar a pedra-chave e desvendar todo esse mistério. E uma coisa é clara, quem encontrasse isso seria detentor, assim, da verdade que é pregada pelo cristianismo. Então um negócio bem hardcore, assim, sabe? Mas uma coisa é fato aqui, relendo Dan Brown 10 anos depois. Na primeira vez eu não percebi como o autor, ele ama história. E a maneira que ele brinca aqui para escrever essa história de ficção, veja, envolve muita história. O Robert Langdon tá saindo do hotel, indo pro Louvre, ele começa a te explicar por que o Louvre tá naquela praça, por que ele construíram uma pirâmide de vidro no meio da praça ali do museu. Enfim, ele vai ali introduzir pra gente a história dali da França, de Paris, de um jeito muito legal pra narrar essa história. Isso realmente é muito fofo de ver, que ele realmente é um cara que ama muito história. Bom, e aí, como eu disse, o Langdon, ele vai ser enviado até o Bezu, lembra do Bezu? Fache Bezu, o nome do policial, tá interrogando ali o Langdon pra saber se ele matou o Saunier, né? E até então, Langdon parece uma barata tonta, ele tá ali pensando que tá no Louvre porque o Saunier deixou uma pista mítica, porque ele estudava a mesma área que o Saunier e tal, estava achando ali que era pra ajudar a investigação. A burra, né? Porque veja, a linha de pesquisa que o Langdon fazia e que Saunier também tinha era sobre a iconografia da adoração à deusa. Gente, é uma loucura esse livro. Ele vai brincar muito com heresia aqui, então se você se sente abalado com esses temas, não leia o Código da Vinci, tá? Porque esse livro é basicamente para desestruturar qualquer informação prévia que você tenha sobre o cristianismo. Ele vai brincar com isso, e é a intenção do autor. Mas enfim, a gente sabe que o Fache quer prender o Langdon, que na realidade o Saunier deixou PS, encontre Robert Langdon, e a polícia, óbvio, olhou para aquilo e falou, ele deixou o nome do assassino, né? A princesa. Mas é isso, gente, eu não vou dar muitos spoilers, até porque nem precisa para esse livro. Ele já está além de qualquer apresentação prévia, porque todo mundo já conhece, todo mundo já sabe do que se trata, a grande verdade escondida por trás desse livro. Se não sabe, recomendo muito que leia, mas agora eu vou dar algumas considerações minhas pessoais sobre essa releitura. E assim, eu sou muito chata. Primeiro, ao longo desse livro, tem várias citações do autor dizendo todo mundo ama uma conspiração. Esse livro foi feito para quem gosta de histórias sobre reptilianos, sobre os Illuminati, sobre seitas e fraternidades escondidas ao longo da história, sobre as mentiras que a Igreja Católica conta. Então, assim, é realmente para quem gosta de uma boa e velha conspiração. Eu não sei se esse livro, ele se leva a sério, tá? No sentido de, eu acredito piamente no que eu estou descrevendo aqui. Talvez
Até a figura do Robert Landon, em alguns momentos, ele fala assim, olha, mesmo que se fosse verdade, tá? Maria Madalena lá com Jesus, eu não sei se seria uma boa que essa verdade saísse aí pelo mundo, porque destruiria uma religião milenar, que é o cristianismo. Porque o cristianismo, vocês sabem, se baseia na ideia de que Jesus foi um cara santo, que não teve ali paixões mundanas e colocaram uma mulher, né, com culto à deusa do feminino, seria uma coisa que quebraria a fé de muitas pessoas. E a fé, como a gente sabe, é uma coisa que muita gente se apoia para viver em suas vidas. Então é um assunto muito delicado de você destruir isso. Então Robert Landon tem essa reflexão aqui e eu acho que é a meia-culpa aqui do autor, tá? Robert Landon, pra mim, deve ser a personificação do Dan Brown. Mas enfim, todo mundo ama uma conspiração e essa frase vai aparecer várias vezes nesse livro. E assim, é uma história que vai amar caricaturas. Além do que, esse autor aqui tem uma predisposição em descrever demais os lugares, sabe? Qualquer cena aqui, ele vai descrever até a exaustão a cena, sabe? Com o intuito sempre de explicar, não deixar ninguém boiando. Ele quer deixar claro para nós, leitores, todas as pistas que ele deixa. Isso me incomodou um pouco, porque parece que eu sou burra, que eu não conseguiria interpretar, sabe? Eu fiquei até meio... Se acalme, Dan Brown. Você não é tão inteligente assim. Sabe um negócio assim? Isso torna o livro cansativo? Na minha opinião, sim. Mas não tira o mérito de ser um livro extremamente autêntico e muito, muito interessante de ser lido. Vale muito a pena você pegar para ler Dan Brown. Qualquer um dos livros, porque eu acho que tem a mesma pegada aqui. Eu já li Anjos e Demônios, estou pensando em reler também para trazer aqui pro canal. Mas eu acho que assim, todos têm essa mesma levada. Aí você me pergunta, tá, o autor é prolixo? Sim. Ele é aquele tiozão, né, da sua família, provavelmente, da família de qualquer pessoa. Ele não esgota o assunto, sabe? É o tio que fica horas falando sobre a mesma coisa e tá tudo bem, porque ele é muito apaixonado e você até gosta de ouvir o que ele tem pra falar. Então é basicamente aqui o que eu sinto de Dan Brown. Por isso, eu considero a primeira parte desse livro muito mais empolgante do que a segunda parte até o final. Por quê? Na primeira parte tem toda a questão dele saindo do Louvre, dele descobrindo as coisas, dele conhecendo a Sophie. E aí é muito eletrizante, você não quer largar esse livro enquanto você não vê esse homem saindo do Louvre. É basicamente isso. Da metade pro fim, aí a coisa começa a ser muito mais teórica, explicativa. E isso enrola um pouco na leitura e eu demorei um pouquinho mais pra ler a segunda parte, mas é uma leitura, em suma, muito rápida, se você for parar pra pensar, assim. Agora, uma coisa que me deixou muito incomodada nessa leitura foi a personagem da Sophie, que aparentemente não sabe nada sobre teoria da conspiração de nenhum teor, assim. Ela nunca ouviu nada na escola, nada na faculdade de teoria da conspiração. Tipo, eu tinha teoria da conspiração em jornalismo. Ela fez um bagulho de criptografia, de desvendar mistérios. Ela não tem um mito que ela tenha ouvido falar, porque tem a figura aqui do Lee Tibin, acho que é assim que fala, o Lee Tibin. E ele é o grande contador de história, ele tem que retomar desde o início da história, que é a coisa básica, para daí chegar na parte que interessa, ele tem que explicar pra Sophie o que significa as coisas, sabe? E é muito chato, porque primeiro, como que uma pessoa que é criptógrafa da polícia, sabe, fez essa faculdade, não tem nada minimamente entendida de nada, de história de nada. Ela não sabe nenhuma história podre envolvendo a Igreja Católica. Todo mundo sabe uma história podre envolvendo a Igreja Católica. A gente tá falando de uma menina que foi criada pelo grão-mestre do Priorado de Sião. E isso me incomodou. Pra mim, seria muito mais honesto se o Dan Brown, assim, colocasse ela já sabendo previamente de algumas coisas, sabe? Pra dizer que só a parte realmente da conspiração ela não sabia, aí seria um pouco mais crível. Mas, tirando isso, esse livro é muito legal de ler. Super indico se você está aí de bobeira. Foi um dos últimos livros que eu li em 2021. Tá aí minha resenha pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu like nesse vídeo caso você tenha curtido as minhas opiniões sobre este livro inédito. Mas é isso, pessoal. Eu vejo vocês nas cenas dos próximos capítulos. Um grande beijo e tchau!